A Júlia Vasconcelos, nossa evangelizadora jovem, e a nossa diretora de educação, que é a Rosileia Vasconcelos. Hoje nós temos uma dobradinha, mãe e filha, fazendo a palavra da noite de hoje. Com a nossa companheira Rosileia, para o uso da palavra, nossa diretora de educação, juventude, setor de lares, infância. Meus queridos amigos, boa noite a todos, muita paz. Que a nossa noite possa ser uma noite especial, não sei se para vocês, mas para mim é uma noite altamente especial. Eu estou com o coração profundamente emocionado de ver a minha princesa Júlia aqui na frente hoje como palestrante da noite. Eu só estou aqui como pós, mais nada. O brilho vai ser dela. E a gente espera passar para vocês hoje tudo que a gente conseguiu, estudar juntas, conversar sobre o que é comunhão com Deus. Então, primeiramente, a gente já vai iniciar falando sobre o significado de comunhão. Para a gente não perder, pode passar, por favor. O que é comunhão? Quando eu falo assim, foi uma comunhão de pensamentos. Comunhão é uma... Me ajudem? União. Comunhão é a união de algo ou alguma coisa com o mesmo ideal, com a mesma afinidade. E aí, se eu for trabalhar um pouco mais, pegando na doutrina espírita, na área da doutrina espírita, eu vou dizer que comunhão é uma sintonia com as leis divinas. Todas as vezes que eu falo que é comunhão para a doutrina espírita, no que se refere à comunhão com Deus, é a sintonia, mesma faixa vibratória, mesmo caminho, mesmo pensamento, mesma capacidade de luz com as questões espirituais, com as leis divinas. E logo depois, a gente pode perguntar, porque há uma espécie de dúvida ou para alguns certeza de que será que Deus existe? Ou no caso a certeza, não, Deus não existe. Isso é tudo uma invenção do ser humano. E aí a gente pergunta na doutrina espírita onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Porque se o assunto é comunhão com Deus, a gente precisa falar dele, evidentemente e primeiramente. E essa prova da existência de Deus, onde a gente pode encontrar? Existe um negocinho desde lá há 370 anos antes de Cristo, onde Sócrates, depois Platão, se referiam especificamente a um sentimento chamado de inatismo ou sentimento inato. O que é um sentimento inato? É aquilo que você já carrega com você, já está dentro, ao nascer faz parte da sua essência, mas você não sabe mensurar isso em pensamento, em organização mental, de forma que você consiga falar com clareza. Então, alguns de nós temos ideias inatas, bem latentes sobre o que nós fomos ou fazemos nas existências passadas. Todos nós temos ideias inatas com relação a Deus, que é essa essência divina, como se fosse uma sementinha, que ao nascermos, e eu nem falo do nascimento do corpo, mas eu falo do nascimento do espírito, ao nascermos, por ser o Criador, nós já trazemos essa então semente chamada de inatismo. Então, aqui explica assim: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. A gente não pode duvidar de que tudo que existe aqui na Terra, as perguntas mais corriqueiras que a gente já ouviu a vida inteira: por que será que o mar não entorna? Por que as estrelas do céu caem? Por que, o que hoje a ciência explica muito bem, mas o que transcende a ciência é Deus. E nessa transcendência toda, a gente não pode duvidar jamais de que, por sentimento inato que temos, Deus existe e nós precisamos estar, então, em comunhão constante com Ele. Com vocês, Júlia Vasconcelos. Gente,
boa noite. Sou Júlia Vasconcelos. Estou aqui no Grêmio há 19 anos e eu acho que eu não me imaginava nesse cenário tão cedo. Então, eu peço a compreensão de vocês se eu ficar gaguejando muito. Eu estou bastante nervosa. Mas vamos lá. Pode pôr. Agora, eu acho que vale a pena a gente refletir como está a nossa comunhão com Deus, a nossa ligação direta com Ele. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem como vocês estão lidando com Deus em suas vidas através das suas atitudes. A primeira pergunta é: quando está enfrentando dificuldades, busca a presença de Deus ou você se afasta dele? É muito complicado porque às vezes a gente só procura Deus nas dificuldades ou então a gente só se afasta dele nas dificuldades. Segunda pergunta: suas preces são verdadeiras conversas com Deus ou apenas repetições automáticas? A prece é um momento que a gente vai falar bastante sobre prece, porque eu acho que é a principal conversa que a gente pode ter mais íntima possível com Deus. Então é muito importante a gente refletir se a gente está fazendo preces o suficiente ou se a gente só faz preces automáticas com palavras prontas, todas as preces no mesmo dia. Então, a terceira pergunta: você confia na resposta divina, mesmo quando ela não vem da forma que espera? Essa pergunta me fez lembrar que lá no culto do lar, às vezes, eu mesma, no caso, agora já estou melhorando. Eu abri uma página, aí eu falava assim: a gente leu essa página semana passada. E eu fechava rapidinho e abria de novo. Aí minha mãe falava assim: Júlia, se Deus mandou, tem que ler. E eu ficava trocando para a página que eu queria ler e não a página que Deus estava me mandando. Mas eu estou tentando melhorar isso. Quarta pergunta: como trato as pessoas ao meu redor? Meu comportamento me aproxima ou me afasta de Deus? O nosso comportamento traz influências espirituais muito fortes para o nosso lado. Então, as nossas atitudes trazem influências positivas ou negativas. E vale a pena a gente refletir todos os dias se as atitudes que a gente tem feito, as escolhas que a gente tem feito, quais são as influências que a gente está atraindo para a nossa vida. Pode passar. E aí a gente traz os diferentes caminhos para a comunhão com Deus. A prece sincera, como eu já disse, é o principal motivo pelo qual a gente tem que se preocupar, tem que dar atenção às nossas orações diárias. E aí, no Evangelho, tem escrito assim: se a gente dividir em duas partes os males das nossas vidas, a gente tem uma parte com atitude, com erros e males, tribulações que o homem não pode evitar, males que a gente não tem controle, e a outra, coisas que a gente nos trouxe. Então, escolhas nossas no passado que trazem esses males atualmente. E aí diz assim: ver-se-á que a segunda parte, em quantidade, excede de muito a primeira. Então, o principal ponto, são várias questões que a gente precisa pensar sobre a prece, mas eu acho que o principal, para ter uma prece sincera, é a gente entender se esse mal que a gente está reclamando, se a gente está duvidando, são males que nós mesmos nos causamos, porque às vezes não vale a pena a gente ficar questionando Deus, ou muitas vezes a gente fica reclamando de coisas que a gente mesmo trouxe para a nossa vida. E ficar reclamando enquanto a gente não está mudando não faz sentido. E aí, a gente tem que entender também como que a prece funciona. Eu já me questionei muito isso lá em casa e o Evangelho traz isso de forma muito clara. E aí, no capítulo 27, diz assim: que mergulhados no fluido cósmico universal, lá na mocidade a gente chama de FCU, fluido cósmico universal, que é o que está presente, é a matéria primordial da essência de tudo que existe no universo. E esse FCU
ele recebe da nossa vontade. Então, quando a gente faz uma prece sincera, a nossa vontade recebe uma impulsão, que é o veículo do nosso pensamento. E é dirigido o pensamento como uma corrente fluídica. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma prece agora para a Natália, eu estou emanando um feixe de luz, uma corrente fluídica para ela, através desse meu pensamento. Isso é muito lindo, gente, porque, olha, a gente não consegue ter dimensão do poder que a prece tem em nossa vida. E muitas vezes a gente fica fazendo essa prece com as mesmas palavras que não fazem sentido. E talvez esse fluido não esteja ocorrendo, porque a gente não está sendo sincero com o que a gente sente e com o que a gente faz, principalmente. E aí, lá na nossa cidade, eu também já trouxe algum questionamento, que eu era, não é nem de rebeldia, era de dúvida mesmo, eu acho que é uma dúvida válida, de que a prece, se eu faço a prece, você tem que entender, eu estou fazendo uma prece em uma pessoa, mas já está planejado para aquela pessoa vir a falecer, por exemplo, ou a pessoa ter tal doença. Eu me questionava, se eu fazer essa prece, de fato, vai alterar aquilo? Não vai. E eu pensava assim, então, o que é a prece na sua mais pura essência? Se eu fazer uma prece não vai alterar o planejamento divino, o que é a prece? E aí eu questionava isso e o Evangelho traz essa resposta muito fácil. E diz assim, eles, os espíritos, em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis divinas, apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, de fato, se a pessoa está escrito no planejamento dela que ela vai vir a falecer, não é a minha prece que vai curar aquela pessoa naquele momento, ou impedir isso. Mas aí, diz assim, bons espíritos auxiliam a sustentá-lo em boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs, adquirindo a força moral necessária a vencer. Gente, eu achei isso muito incrível, porque a gente não tem dimensão. E eu acho isso muito legal. Então, responde de muitas coisas. O Evangelho, né, a nossa maior resposta para todas as nossas dúvidas. Então, a prece, ela não vai mudar a lei divina, mas ela vai fortalecer a quem ora, a quem você pede para abençoar. Então, se eu estou orando para a Natália, ela não vai alterar o que está escrito para a Natália, o que já vai acontecer, porque a Natália tem que passar por essas provas, mas vai fortalecer ela, e assim ela vai conseguir olhar a vida com outra maneira, com a maneira positiva, e ela vai passar pelo problema. Todo mundo vai passar por problemas, mas é a forma como a gente enxerga esse problema e enxerga soluções para ele. 2. A prática da caridade. Emmanuel fala várias vezes, de diversas formas, que a prece é o que nos liga diretamente a Deus, mas é o trabalho no bem que vai fazer a gente caminhar com Ele. Então é de suma importância, a gente já sabe que fora da caridade não há salvação, mas será que a gente entende isso ao ponto de pôr a caridade na nossa vida, de praticá-la todos os dias? Fica o questionamento. 3. O estudo do Evangelho. A gente sabe que as leis divinas estão escritas na nossa própria consciência, mas é através do estudo e da experiência que a gente vai conseguir ler as leis divinas e entendê-las de forma mais clara. Então é muito importante a gente estar aqui como vocês estão. Eu e minha mãe estamos estudando aqui para conseguir falar isso para vocês, para que cada dia mais a gente se aproxime de Deus e entenda as leis que Ele nos traz com tanto amor. E 4. O silêncio interior. Por mais que a gente saiba que podemos fazer prece em qualquer lugar, Deus é onipresente e a gente não precisa fazer prece em um lugar silencioso, mas às vezes é necessário esse silêncio interno para a gente sentir Deus de forma mais íntima.
E às vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente não tem esse momento com Deus, onde a gente para, reflete nossas atitudes, e é muito importante, através da meditação, ou apenas um momento sozinho com Deus. Pode passar, amor. Bom, a Júlia falou a questão de como estar nessa a questão dos diferentes caminhos da comunhão. E agora são os obstáculos. Que obstáculos seriam esses? Obstáculos nos quais nós criamos e que nos impede verdadeiramente de manter uma comunhão com Deus. E aí a gente cita, né, também alguns itens. O primeiro é a culpabilidade excessiva. Culpabilidade excessiva. O que seria isso, né? É a incapacidade de nós não conseguirmos nos auto-perdoar. O auto-perdão, ele é fundamental para que eu entenda a situação pela qual ora eu vivo e preciso dar continuidade a essa vivência. Enquanto eu fico me martirizando nas minhas culpas, nos meus possíveis erros, ou nós nos impedimos de manter a comunhão com Deus. A gente não pode duvidar de que Ele está sempre conosco. Mas às vezes, né, o auto-perdão, ele é fundamental para que a gente entenda qual é realmente o nosso papel. E aí, uma vez, eu ouvindo o estudo da minha referência de vida, Roseli dos Santos Amaral, e ela falou no estudo dela sobre o perdão uma coisa que me fez refletir muito. Que o perdão é uma ferida que nós temos e que a gente precisa cicatrizar. Mas, aliás, deixa eu fazer. O perdão é uma ferida. A culpa é uma ferida que nós temos e que precisamos cicatrizar, cujo remédio é o perdão. Só que essas feridas, ninguém tem o remédio, porque o remédio está em mim. Então, eu preciso ressarcir alguns pensamentos, organizar alguns pensamentos e entender que a ferida que aqui está, chamada mágoa, chamada culpa, essa ferida que aqui está, só vai ser cicatrizada quando eu entender o meu papel de espírito imortal. Porque o que eu trago hoje, talvez seja de hoje, mas habitualmente não. É de existências passadas. E aí a gente precisa resolver isso. Como que eu vou resolver se eu não lembro o que eu fiz e o que eu fui na existência passada? Como é que isso funciona? Reflexão. Como Júlia falou perfeitamente, oração. É através da oração que eu consigo discernir o melhor caminho que eu tenho para conseguir gerir isso. Resolvendo a ferida chamada mágoa ou culpa, eu consigo me auto-perdoar, porque eu só vou conseguir perdoar o próximo quando eu me auto-perdoar. Porque o problema nunca está no outro, o problema está na ferida que me é atingida. Então vamos imaginar, Júlia me trai, na minha melhor confiança, porque Júlia de verdade é minha melhor amiga, eu conto um segredo para ela e ela está espalhando esse segredo, supostamente traição. Como que funciona isso? Aí eu não perdoo Júlia, nunca mais eu confio em Júlia. Júlia acabou também confiando, acabou a amizade, nunca mais confio. O problema está na Júlia ou o problema está em mim? Não me compete saber se o problema está na Júlia, porque ao outro compete, a outra oportunidade de ser melhor todo dia. A mim compete a oportunidade de ser melhor agora. E aí eu jogo a minha culpa em cima da Júlia. Mas por que eu me sinto magoada pela Júlia? Porque a Júlia atingiu a minha ferida, que não foi criada nessa, mas essa ferida já está aqui há muito tempo. Então, a resolução das feridas que nós temos para extinguirmos de vez esse excesso de culpabilidade que a gente tem em nós é justamente entender que ao outro compete ao outro e a mim compete a oportunidade de ser melhor todo dia.
responsabilizar os outros. Eu sou responsável pelas minhas mágoas, pelas minhas feridas, e eu preciso ressarci-las. Esse é o caminho para a comunhão com Deus. Orgulho e egoísmo é aquele que mais entrava o ser humano à ordem do progresso e ao caminho dele. A gente precisa entender, eu não sou muito orgulhosa não, até que eu sou uma pessoa boa. Já tem uma fala de orgulho aí, querendo se colocar melhor. De uma certa forma a gente sempre quer ser melhor. Para a gente ter uma ideia, rapidinho, Platão, lá atrás, o camarada falava, Sócrates, ele falava que o ser humano é bom, todo mundo é bom. E às vezes quando a gente faz o mal, olha a inteligência desse meu amigo, e às vezes quando a gente faz o mal, não é porque a gente é uma pessoa má, é porque eu só quero me dar bem. Entenderam como é que isso é profundo? Então, entra muito no que a Júlia falou, é a forma com que a gente olha as coisas. O outro não é mau, ele só quer se dar bem. Se a gente passar por essa visão, a gente começa a ter um pouco mais de humildade no olhar para o próximo. Baixas vibrações. É importante que a gente mantenha o nosso pensamento positivo. Existem pessoas que já acordam e vai assim arrastando o dia todo. Não dá para ser assim. A vida já está difícil demais. A gente tem que sorrir mais, a gente tem que se amar mais, a gente tem que falar mais, a gente tem que articular, cantar, dançar. Quem aqui sabe dançar? Levanta o dedo. Pode deixar que eu não vou convidar ninguém para dançar. Gisele não conta. Só 3, daqui ninguém sabe dançar? Sara. Olha só, gente, treinem no banheiro. Quando vocês forem tomar banho hoje, que é legal tomar banho de utopia. Quando vocês forem tomar banhozinho hoje, coloquem uma musiquinha e treinem. Dancem, porque faz muito bem. De acordo com os problemas físicos, de coluna, de joelho, né? De articulações, dancem com calma. Mas dancem. Se permitam atirar as baixas vibrações e façam isso embaixo do chuveiro, que é para lavar a alma de vez. Isso faz muito bem, acreditem nisso. Materialismo, que é a função que a gente tem de, evidentemente, a gente entender qual é o nosso papel, por que nós estamos aqui e para que nós temos determinadas coisas que hoje nós temos, que são os bens materiais que a gente possui. Existe uma história rapidinho de um homem que ele era empresário de si mesmo. Ele era o único patrão. E aí o negócio dele começou a prosperar muito. E aí ele ficou com muito dinheiro. Então, só que ele estava dando conta, porque ele fazia entregas, muitas entregas, e aí ele chamou um rapaz apenas para poder ajudá-lo. Era o suficiente. Rapaz proativo, muito solícito, virou um amigo dele. Durante muitos anos eles trabalharam juntos. O carro desse rapaz já estava muito velhinho. O homem então resolveu dar um carro de presente para ele. E aí deu um carro zero. Olha eu, querendo ganhar um carro zero. Deu um carro zero para um funcionário e ao comprar o carro, colocou no carro o nome, não o nome dele, mas o nome do funcionário. Ou seja, deu de verdade. Lá na frente eles se desentenderam. E aí fez a rescisão, pagou todos os direitos e ele conversou: olha, você precisa me devolver o carro, porque eu te dei o carro para trabalhar. Se você não trabalha mais comigo, você precisa me devolver o carro. O que o rapaz fez? O carro é meu, está no meu nome. E aí foi aquele furdunço, foi advogado para lá, advogado para cá. O advogado falou: meu amigo, o carro está no nome de quem? E aí ele falou: no nome do fulano, o carro é dele. Aí ficou todo mundo arrasado. Esse homem ajudava lá na casa de Chico Xavier, onde Chico fazia as psicografias. E aí todos esperando o Chico chegar para poder falar com ele, para dar, né? Poxa, meu amigo, o que você vê? Todo mundo ali como é que fala? Condolecendo. Como é que é? Enfim, em compaixão com o rapaz. Chico chegou, todo mundo esperando, aquele silêncio. Chico vai dar umas palavras certas no momento certo. Chico não disse nada. Todo mundo
ficou arrasado. O Chico, poxa, Gustavo Chico falou alguma coisa, rapaz, acabou de perder um carro, sei lá, 100 e poucos mil reais o carro, que foi um carro bom, não foi qualquer carro não. E aí Chico, o rapaz no momento lá foi ajudar Chico a tirar as páginas, e quando terminou a sessão, Chico coloca a mão no rapaz e fala, tudo bem meu filho? Ele, Chico, estou indo. Ele, fica assim não, devolveu, né, o que você devia. Foi a única coisa que Chico falou. Nós não temos noção das coisas que nós tiramos de outras pessoas e existências passadas. E tudo que a gente perde hoje, podem acreditar, estamos devolvendo. Mas se eu vivo num mundo de materialismo absurdo, eu não vou conseguir entender isso. Se eu entro em comunhão com Deus, eu entendo que tudo que eu estou perdendo hoje, eu estou devolvendo. E o último, a falta de fé. É preciso que nós desenvolvamos em nós, assim como o sentimento inato, nós também temos esse sentimento da fé, que é muito pequenininho, uma centelha, como diz no Evangelho, uma centelha divina chamada fé, que habita em nosso coração. Essa centelha nunca se apaga, a gente abafa. E na falta do esclarecimento, na falta de razão, na falta da reflexão, na falta da oração, eu abafo a minha fé, mas ela está ali. Nunca desmereçam o poder de fé de um ser humano. Nós temos fé o suficiente para conseguirmos galgar uma linda trajetória de comunhão com Deus, de união, de sintonia com o nosso Criador, desde que a gente entenda de verdade que a nossa missão não é uma missão material, mas é uma missão espiritual, e só assim a gente consegue manter a comunhão com Deus. Então, retiremos os obstáculos da nossa vida para perceber a doce presença de Deus em nossa vida todos os dias. Ai, até desacostumei. Gente, então, para a gente ter uma comunhão sincera, eu acho também que a gente precisa ser sincero, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Deus sabe de todas as coisas. Não tem por que a gente ficar tentando enganá-lo. E muitas das vezes a gente não está tentando enganar Deus, a gente está tentando se enganar. Como a minha mãe disse, a gente é muito orgulhoso, né? Então, se a gente refletir sobre essas duas partes que diz do Evangelho, os problemas que não são do nosso controle e problemas que, se a gente procurar a causa, foi nós mesmos que causamos em nossas vidas, a gente consegue perceber que a gente reclama muito. A gente causa as coisas, não tem por que a gente reclamar de coisas que ainda estamos fazendo. Então, se a gente sempre está fazendo as mesmas coisas, não estamos saindo da zona de conforto e continuamos reclamando, não faz sentido, né? Aí agora, vou contar a história do jovem e o sábio. A história é assim. Um jovem vivia angustiado, sentindo-se distante de Deus. Apesar de suas preces e boas ações, ele não conseguia perceber a presença divina. Um dia, foi procurar um sábio e perguntou: Sábio, por que não sinto Deus em minha vida? Oro, faço bem, mas ainda assim parece que ele está distante de mim. O sábio levou o jovem até um lago e pediu para que ele observasse a água. Então, sem avisar, segurou a cabeça do rapaz e mergulhou na água por alguns segundos. Quando o jovem emergiu, ofegante, o mestre perguntou: o que você mais desejou quando estava submerso? Ar, respondeu o jovem, ainda assustado. O mestre sorriu e disse: quando desejares a presença de Deus, com a mesma intensidade que desejaste o ar, sentirás então que Ele sempre esteve contigo. Assim, a gente respira o tempo todo, né? Claro, a gente está vivo. E a gente não percebe, já é algo automático.
Mas quando a gente está com falta de ar, assim como esse jovem que não estava conseguindo respirar, ele percebeu a importância que aquele ar tinha durante quando ele estava com ar. E quando ele esteve na falta dele, ele percebeu a importância. Então, muitas vezes, a gente não tem noção de que Deus sempre está conosco. A gente que não está com Ele, muitas das vezes. E é nessa falta que a gente acaba buscando Ele. Só que Ele sempre esteve aqui. E aí o sábio completou: Deus não está distante de nós, mas muitas vezes nós que nos afastamos dele com preocupações excessivas, distrações e sentimentos negativos. Quanto mais buscamos nos conectar com Ele, através do amor, da fé e da caridade, mais percebemos que Ele sempre esteve dentro de nós. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes não, de fato, a comunhão com Deus, ela não depende da sua proximidade com Ele, porque Ele nunca esteve longe. Depende da nossa disposição e esforço para buscar e principalmente enxergar Deus dentro de nós. Então, a nossa comunhão com Deus só depende da gente, porque Deus sempre está em comunhão com nós. Mas e nós estamos nos esforçando dia a dia, saindo da nossa zona de conforto para estar com Ele, para sentir cada vez mais a presença dEle? E aí a gente reflete que muitas das vezes a gente pede uma coisa, por exemplo, a gente pede laranja e planta tomate, porque a gente não muda, a gente continua tendo atitudes que são de felicidades momentâneas, de coisas mundanas, e atraindo essas energias negativas para perto de nós, e mesmo assim a gente reclama das nossas próprias atitudes. A gente não consegue ter noção, eu falo a gente, né? Porque eu faço muito isso também, que a gente reclama de coisas que basta a gente mudar. E através da caridade, através dessa comunhão, a gente vai ter outra vida. A paz que Deus proporciona pra gente é imensurável e nunca é o suficiente. A gente sempre pode cada vez mais estar perto dele. E a doutrina espírita já é uma das maiores portas que a gente tem. De todas as existências que a gente já teve, em diferentes países, em diferentes mundos, quantas vezes será que a gente veio espírita? Olha o privilégio, eu vejo amigas ali, espíritas de berço. Isso é muito legal, isso é muito lindo. E basta a gente usar desse privilégio para ser alguém melhor. Do que adianta eu ter nascido espírita numa casa maravilhosa se eu não colho os frutos desse privilégio? Se eu não planto isso em minha vida para cultivar e colher frutos bons também? Então, a gente tem que agradecer muito, mas também temos que trabalhar muito. Nunca é o suficiente, nunca tá bom. A gente sempre pode fazer mais. E dia após dia, óbvio que a gente não consegue amanhã eu acordar depois desse estudo e falar: hoje eu vou ser perfeita. Não dá. Mas é o primeiro passo. É começando por uma prece sincera, é mudando nossas atitudes, deixando de falar um pouco sobre as pessoas, cuidando mais da nossa vida para que a gente consiga. A evolução, ela é primordial em nossas vidas. É o que a gente veio fazer na Terra. Então basta da gente usar essa existência, não esperar. Às vezes a gente fica deixando para amanhã e a gente não sabe o dia de amanhã. Então que possamos acordar hoje, a partir daqui, quando a gente sair, e tentar ser melhor a partir de agora, porque nunca é tarde. Sempre é tempo de amar. E agora, tá certo? Tá. E aí, então, a gente pegou uma música que traz muito isso, a importância de Deus, a dimensão de Deus em nossa vida e como a gente pode usar disso. A música não é espírita, é uma música cristã, mas a letra é muito bonita, vai aparecer a letra bem grande e vamos usar esse momento de sensibilização
para a gente refletir como Deus é grandioso e bondoso conosco. Às vezes a gente que erra muito com Ele, porque Ele é perfeito, gente. Tá, vou continuar falando então. A gente ter nascido espírita e mesmo assim a gente errar tanto, sabe? A gente se acha perfeito muitas vezes, se acha melhor que o outro só por estar aqui. Mas é muito mais complicado porque muitas pessoas não têm acesso ao que a gente tem. O Pentateuco está ali e ele é um manual muito claro do que a gente deve fazer em nossas vidas. E parece que a gente não sabe disso, porque muitas das vezes a gente segue outros caminhos, segue outras influências. Então, manter o pensamento positivo e sempre estar tentando melhorar vai fazer com que a influência divina nos ajude a melhorar cada vez mais. Então, vamos fazer mais preces sinceras para que Deus esteja conosco e que essa comunhão, Deus nunca desiste da gente. E Ele sempre vai estar conosco, nos ajudando a melhorar. Vamos ouvir a música. Sei que
Ninguém explica Deus, mas todos nós podemos sentir em nossos corações, em nossas vidas, em nossas necessidades e em nossos pensamentos. Que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer e estar conosco o tempo todo, ressarcindo-nos para que possamos amanhã ser melhores do que hoje. E lembrando que Deus sempre está com a gente. Ele está dentro de nós e basta nos esforçarmos cada dia mais, dia após dia, para encontrar esse amor imensurável que Ele tem por nós. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, como ela mesma falou, né? Nós carregamos no colo e a gente vai ver os ciclos aqui, ó, todos os ciclos aqui participando, vibrando positivamente para essa linda Júlia, para a Rosileia, para essa dupla. Não é filha dela não, filha de muita gente aqui também, né? E a gente fica muito, muito contente, né, da semeadura, né? A gente joga aí as sementes e elas vão crescendo. Eu, como Rosileia, como Robson, na diretoria, como dando exemplo, fomos evangelizados aqui, crescemos aqui, as evangelizadoras que eu vou falar estão aqui, né, participando, trabalhando junto com a gente para que essa casa continue lançando várias e várias sementes como você, Júlia. Que Deus possa te abençoar, não desista, né, incentive cada vez mais as amigas, os amigos, e é muito bom estarmos aqui colhendo não só esse fruto, né, mas sendo já pacificados. A gente acredita. Como disse a música, né? Como disse a Rosileia, né? Dança, faça a vibração, se movimentar, né? Mas a música também tem esse toque muito especial, sou muito suspeita para falar. Eu não sei orar, Carla. Canta. A música disse tudo hoje pra gente, tocou bem forte nos nossos corações. Onde eu vou procurar Deus? Em todos os lugares. Então a gente pede a Deus que abençoe vocês, o seu lar, Rosileia, abençoado, seu esposo bonito, como ele fala. E a gente quer agradecer a todos que vieram, né, colher aí dessas energias boas. Voltem mais vezes, né? Sinta-se à vontade, a casa está sempre de portas e corações abertos. A gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, que é o medicamento que a gente também veio procurar, frutificar, magnetizar as nossas águas, e a gente pede que a gente conserve o silêncio, mantenha essa vibração, enquanto for formando a nossa vila para a sala de paz. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos, lembrar dos irmãos e companheiros que se encontram acamados, enfermos, e dizer assim: ó Pai, neste momento de grande emoção, nós temos a te agradecer por esta casa que nos abriga, por esta doutrina abençoada que nos consola a cada dia e que nos fortalece. Amigos espirituais, nosso mentor da casa do Sampaio, pedimos amparo sempre. Abençoe as nossas irmãs do seu lar, abençoe a cada lar, a cada pessoa que passa em nossa mente neste momento, que necessita de amparo, que necessita de remédio e de luz. Que as nossas companhias espirituais, Pai, recebam também essas mesmas vibrações medicamentosas. Nos fortaleça cada dia mais. E que os companheiros que irão aplicar o passe possam ser envolvidos e abraçados pelo plano maior, nos beneficiando com o passe magnético. Obrigada, Pai, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui entre família e irmãos. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim